toda a família começa a querer criticar. Você tá expondo a gente, hein? Vai seguir aquele doutor lá, credo. Desse aqui é um assunto só nosso. E claro, você não tem que expor cada detalhe da sua vida, você não tem que expor a intimidade, você não tem que expor certas coisas. Não precisa. Agora, você viver com a boca calada por medo ou para que as pessoas ao redor de você não se sintam constrangidas, às custas de você não buscar informação, às custas de você não buscar apoio, às custas de você se manter presa nesse funcionamento, é muito destrutivo. É muito destrutivo. Né? Por isso que eu defendo a ideia de que precisa ter uma luta contra isso, uma luta interna dentro de você, para você parar de sentir vergonha. Não tem por que se envergonhar de ter um familiar que tem alcoolismo. Não tem por que se envergonhar. Não é falha de caráter. Não é uma coisa assim, nossa, fulana tá casada com alcoólatra, mas deve ser trouxa. Isso é uma coisa violenta pra caramba. E muitas vezes você tem nessa cabeça, no fundo da sua ideia, assim, o meu casamento não é tão real assim, porque eu tô me iludindo. Se eu tivesse autoestima, eu não aguentaria essas coisas. Não é bem assim, né? Você construiu uma vida com aquela pessoa, você tem um relacionamento com aquela pessoa, e aí o alcoolismo foi ao longo do tempo acontecendo. E quem chega de fora, né, é fácil o palpiteiro chegar e falar pra você um monte de coisa que, né, não vai viver com a sua decisão, não conhece a tua história. E aí você vai alimentando uma ideia de que vai tirando a tua autoestima. Como se a sua decisão, baseada no seu julgamento, ela fosse uma coisa ilegítima. Né? Vou ajudar quem vamos parar de beber? Credo, eu não sou trouxa. Você está seguindo um julgamento violento e raso e muito ignorante, né? Porque uma pessoa, para falar isso do alcoolismo, ela tem que ter um conhecimento zero sobre o funcionamento cerebral, né? Inclusive o dela, né? Mas por isso que as pessoas falam com tanta propriedade de coisas que não sabem, né? E olha só, existe uma vergonha que ela é boa, é a vergonha pró-social, que eu quero mostrar para você aqui agora nessa foto. Opa, só um segundinho. Espera aí que o negócio aqui saiu do negócio aqui. Olha aí, ó. Saca só. Veja, tá enxergando bem? Existe uma vergonha que é boa. Uma vergonha que é boa, tá? Existe uma vergonha que é útil, que é uma vergonha pró-social. Eu não vou entrar em pormenores, porque isso seria uma discussão acadêmica quase, sobre a gente vai chamar esse sentimento de vergonha ou de culpa. Tem uma discussão sobre isso, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? Essa vergonha pró-social, ela está relacionada a você entender e a pessoa interpretar que a atitude dela não foi legal, mas que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que é desejada, que ela é uma pessoa interessante. Por isso que quando você vê a pessoa que você ama, tem muita gente que fala assim pra mim, Vitor, o que eu falo no dia seguinte pro meu filho? O que eu falo no dia seguinte pra minha esposa? Porque ela teve uma atitude que me envergonhou. Então no dia seguinte eu quero ir lá e dar uma lição de moral nela. Quando você dá uma lição de moral, você faz a pessoa se sentir diminuída. Não o comportamento, mas ela ser uma pessoa preterida. Tipo assim, ela sente que ela é um peso na sua vida muitas vezes. Ela sente que ela não é desejada, não é interessante. Ela se sente isolada, marginalizada. E aí o que acontece? Ela tende a ter uma vergonha nociva. Agora, quando você tem uma atitude de assim, valorizar a honestidade e ressaltar a diferença entre a pessoa e o comportamento que ela está tendo, né? Perceba, pode ser um pouco sutil, mas presta atenção no que eu estou te dizendo. A ideia não é você ignorar o comportamento que não está legal, mas é muito importante que você consiga expressar isso de uma forma que não seja percebida como uma acusação ou uma crítica da pessoa como um todo. E que nessa visão, antes de ser uma fala que você vai ter, é uma visão que você vai ter. Você precisa, na sua cabeça, separar a pessoa, o indivíduo, a unidade, que é complexa, é muito mais do que só o que ela faz, com o erro que ela cometeu. Porque aí você consegue fazer com que a pessoa se sinta pertencendo e desejada, sendo uma pessoa assim, olha, eu não quero, meu filho, eu não acho que você é a pior pessoa do mundo. Você ainda é valorizado, você ainda é importante, você ainda é uma pessoa, eu ainda amo você de uma forma real, eu ainda tenho coisas que eu admiro em você. Tá entendendo? Você não é uma pessoa horrível, a partir de agora você não vale mais nada, não é assim. E aí a pessoa, quando ela sente isso, ela vai ter a tendência a sentir mais condições de ser mais honesta com você.
que vai levar ela a ter mais chance de aceitar o problema que ela tem. E tem mais chance dela diminuir o consumo de álcool. Tá entendendo? Então, assim, ó, ao invés de ir para o ciclo em que ela aumenta, ela se isola e bebe mais, ela tende a ser mais honesta e aceitar mais que existe um problema, e não é ela o problema, existe um problema que está acontecendo com ela, e que você e ela são parceiros e o inimigo é o problema. Tá entendendo? Você e ela são parceiros e o inimigo é o problema.